Bom, vamos lá. Essa é mais uma aula do nosso curso do Zero, a Educação Financeira. Meu nome é Luiz Carrilho e na aula de hoje a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre o próximo tema, né, da história do dinheiro. A gente começa a falar logo em seguida sobre a inflação. E o que é inflação? Bom, antes da gente começar a falar, né, o que causa a inflação, entender mais sobre a inflação, eu vou te apresentar que você já sabe o que é inflação. Se a gente olhar aqui, eu coloquei 3 imagens de um carrinho, né? Poder de compra dos mesmos R$100 no decorrer de 20 anos, vamos dizer assim, e a gente consegue ver que no início do Plano Real, cerca de 2000, R$100 comprava muita coisa, comprava um carrinho cheio. E hoje em dia, né, já praticamente 2025, R$100, se eu quiser, eu compro 2 potes de Nutella, né? O que faz com que a gente consiga fazer uma piada, né? O brasileiro, ele fica mais forte com o passar do tempo. Afinal, né, o meu avô, quando eu era criança, eu nasci em 2002, ele conseguia, ele ia no mercado com R$100 e precisava da minha ajuda até, eu, né, um neném ali, para carregar as compras do carro para casa. E hoje em dia, eu, o neto dele, com R$100, vou no mercado, compro 2 potes de Nutella numa sacolinha e venho para minha casa. Então, eu tô muito mais forte que ele, né? Com os mesmos reais eu consigo carregar muito mais peso, né? Eu sou muito mais forte que ele. O que não é o caso, né? O dinheiro perde seu valor com o tempo. E a gente vai ver aqui na aula de hoje o porquê disso acontecer, o porquê que a gente, quanto mais tempo passar, com os mesmos R$100, consegue comprar menos coisa no mercado. Então, o que é inflação, né? Na escola, a gente aprende que é o aumento generalizado dos preços. Então, por exemplo, eu, atualmente, onde eu moro aqui há praticamente uns 4 anos, vai fazer quase isso. Quando eu vim para cá, eu ia nos mercados e encontrava o leite a R$3,60, né? R$3 a R$3,60. Hoje em dia, é comum encontrar de R$3,90 para cima. Isso, muito provavelmente, se deu por causa da inflação. O leite ficou mais caro nesses 4 anos. Só que o porquê que isso acontece, né? E diferente da matemática, onde, por exemplo, 1 mais 1 é 2, a economia, né, como o mercado funciona no geral, é uma matéria de humanas, não é uma matéria de exatas. O que faz com que não tenha exatamente uma causa para a inflação. Não tem um cara que fala a inflação acontece por isso e ponto final, e essa é uma verdade absoluta. Tem várias causas, é muito discutido o porquê da inflação aumentar, mas a gente tem alguns principais fatores que a gente consegue olhar. E a gente tem várias causas para o aumento da inflação, né? Pelo menos que os economistas dizem. A gente tem o aumento dos custos de produção ou o aumento do preço dos insumos. E o que seria isso, né? Vamos imaginar que para fazer leite a gente precisa comprar uma vaca e alimentar essa vaca. Só que a ração da vaca aumenta e a vaca também, né, fica mais cara com o tempo. Isso vai fazer com que o leite, o produto final disso, fique mais caro também. Outras coisas são a inércia. O que seria a inércia? Você começa a vender uma coisa e o preço dessa coisa aumenta. Então, todo mundo vai aumentar o preço dessa coisa e vai continuar aumentando. Imagina um bairro, né? Uma casa naquele bairro foi vendido por 1 milhão. Então, todo mundo vai tacar os terrenos daquele bairro como 1 milhão. Sendo que... E vai aumentando, né? Ver até onde o pessoal compra. Sendo que não é necessariamente o caso. A gente tem também aumento da demanda sem que ocorra um aumento da produção. Isso de fato acontece, só que eu diria que não é necessariamente a causa da inflação. Apesar que se ocorrer, né, porque a inflação é de todos os produtos, a inflação é algo geral. Mas imagina que o tomate no mercado essa semana está R$15 e, sei lá, teve alguma praga que estragou metade do tomate no Brasil. Então faz sentido o tomate estar mais caro, tem muito menos tomate sendo ofertado, sendo que tem muita gente querendo comprar tomate, né? Mas a praga só atingiu o tomate, não faz sentido o leite duplicar de preço também, sendo que não teve nenhuma praga para afetar o leite diretamente. E eu gosto bastante da definição austríaca, né, da escola austríaca de economia, que diz que o principal motivo da inflação é o aumento da quantidade de dinheiro em circulação. Como a gente já viu na aula anterior, né, por ser uma das formas que os estados têm de se financiar, é muito comum eles fazerem. Eu vou imprimir mais dinheiro, o que vai fazer com que
querendo ou não, igual a gente já viu, né, a oferta, a demanda, tudo vai começando a ficar mais caro até que afete o consumidor final no final das contas. O que faz com que não faz muito sentido as outras perto dessa, no quesito essa é a principal, porque querendo ou não, a maior circulação do dinheiro gera um aumento dos insumos, gera um aumento do custo de produção, de certa forma gera uma inércia também, né? E principalmente porque os estados, querendo ou não, nunca vão parar de imprimir mais dinheiro. Afinal, é uma das formas deles se financiarem. E, né, citando o Friedrich Hayek aqui, ele tem uma frase que é: todas as grandes inflações, até hoje, foram apenas uma consequência de os governos satisfazerem suas necessidades financeiras através da criação de papel moeda. E eu vou ter que falar que ele está errado aqui. Não porque a frase em si é errada, afinal, né, a gente já viu que a criação do papel moeda, de fato, né, cria inflação e o governo que imprime mais papel moeda, mas porque não é somente de papel moeda. Igual a gente viu na nossa aula anterior, a gente tinha as moedas metálicas e era possível que os estados, né, manipulassem essas moedas, fazendo com que elas não sejam mais, por exemplo, 100% de ouro, mais 100% de prata, o que foi o caso do imperador Diocleciano, no final do Império Romano. O Império Romano perdurou por muito tempo, né, foi uma grande potência, mas nos seus últimos tempos, com o imperador Diocleciano, o que aconteceu? Antigamente, as moedas eram feitas completamente de prata no Império. E ele percebeu que, bom, a prata era muito cara, era muito valiosa. E o que ele começou a fazer? Ele começou a misturar cobre na hora de forjar essas moedas, o que fez com que a moeda passasse a valer menos. Afinal, como a gente já viu na aula anterior, com o tempo, o cobre ele perde as suas características. E misturado com a prata, obviamente isso também aconteceria. Como a gente consegue ver, a moeda de cima é uma moeda atual, 100% de prata, ou praticamente isso. O estado dela, ó, é muito bem visto, né? É praticamente nítido a moeda. Já a moeda de baixo é uma moeda onde teve praticamente, a maioria da sua composição foi feita de cobre. O que a gente vê está toda esverdeada, né? É muito oxidada. Hoje em dia não dá para dizer que isso aqui é prata, vamos dizer assim. E, óbvio, a população na época viu, percebeu isso. E os preços começaram a subir sem parar, porque a moeda estava valendo cada vez menos. E o que o Diocleciano decidiu fazer? Ele teve uma ideia genial, igual o nosso antigo presidente Sarney, e decidiu tabelar os preços. Então, o que seria isso? Se você que vende pão na sua padaria decidir vender ele por mais do que 10 moedas de prata, que na época também não era uma moeda 100% de prata, igual a gente consegue ver aqui, a sua cabeça será cortada, você vai ser executado. E o que você acha que aconteceu com o Império Romano após essa decisão, né? Ele prosperou, né? Cada vez mais gente se mudou para lá, afinal o preço estava tabelado, ou a população dele diminuiu e as pessoas fugiram no Império? Bom, se você achou que foi a segunda alternativa, você acertou. Por quê? O Império Romano, no seu ápice, ok que esse já era, né, essa época já era o final do Império, não estava perto do ápice, mas para a gente ter uma comparação, no seu ápice ele teve 2 milhões de habitantes. No final do Império, ele havia cerca de 4 a 10 mil habitantes. Uma dessas razões foi, bom, se eu vendo pão, né, se eu vendo meu produto, porque afinal não foi só o pão que foi tabelado, e eu preciso vender a 10 moedas de prata, sendo que eu gasto 20 moedas para fazer, eu não vou me sustentar, eu não vou conseguir viver aqui. Então, o que as pessoas faziam? Para sair, né, do olhar dessa fiscalização do governo, porque se eu vendesse acima de 10 moedas de prata, eu seria morto, as pessoas começaram a sair da capital e ir para pequenas vilas, onde a fiscalização era menor. Então, era possível fazer vendas mais justas. O que fez com que futuramente até ocorresse a criação dos feudos, né? Como a gente conhece já e a gente estuda na história, nas nossas aulas da escola. Então, é muito interessante ver que a inflação foi um dos motivos da queda de um dos maiores impérios que a gente já teve no nosso mundo. Eu acho esse fato histórico muito legal. E, né, o que gerou essa inflação na época do Imperador Romano, né? Foi os custos, né? Era muito caro manter o império tão grande. Afinal, você precisava pagar muito exército,
gerir a população, é muito custoso ter um Estado muito grande, muito forte, né? Então, igual a gente tem hoje em dia no Brasil, a inflação está alta porque os gastos públicos estão muito altos, fazendo com que eles precisem gerar mais dinheiro, fazendo com que a nossa inflação aumente, da mesma forma que antigamente. Eles precisavam gerar mais moeda, né, para pagar toda essa gente, para pagar os 2 milhões de soldados que eles tinham. Óbvio, 2 milhões é um número muito exagerado, não era tudo isso, mas é um exemplo. Hoje em dia, a gente tem, acho que metade da nossa população que está empregada é funcionário público. Então, o poder público requer muito dinheiro para funcionar, da mesma forma que aconteceu em Roma. E com o tempo, esse dinheiro foi perdendo valor. Afinal, o que era uma moeda de prata comprava um pedaço de pão, agora é uma moeda de metade prata. Então, eu preciso de duas. E cada vez que tinha mais cobre na moeda, eu precisava de mais moedas para comprar o mesmo pedaço de pão. Igual acontece hoje em dia. Quanto mais eu imprimo esse dinheiro, mais esse dinheiro eu vou precisar para comprar o mesmo item. E como é que a gente mede a inflação? A gente vai entrar agora na parte de alguns índices que a gente tem aqui no Brasil para medir a nossa inflação do nosso dia a dia. E hoje, aqui no Brasil, a gente tem 2 índices para a gente conseguir entender melhor como funciona esse aumento dos preços no nosso dia a dia. Um deles é o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é calculado pelo IBGE desde 1979 e ele mede a variação de preços de uma série de itens para famílias com renda mensal entre 1 e 40 salários mínimos. Geralmente esses itens giram, por exemplo, o valor da cesta básica, fralda, itens que você consome no dia a dia, roupa e por aí vai. Em outras palavras, né, ele tenta refletir a variação do custo de vida da população de 1 a 40 salários mínimos. E por que está destacado, né, que o IPCA ele tenta refletir a variação no custo de vida? Porque ele está entre esse range de 1 salário mínimo e 40 salários mínimos. E não dá para imaginar que uma pessoa que ganhe R$ 1.500 por mês tenha o mesmo consumo de alguém que ganhe 10 mil. Eu nem vou colocar os 40 salários mínimos. Simplesmente não dá. Se eu quiser comprar 2 potes de Nutella, que vai dar R$ 100 reais de 1.500 é praticamente, né, arredondando porcamente, é 10% do meu salário. Já para alguém que ganha 10 mil, é 1% do salário. Então é muito mais fácil uma pessoa que ganha muito mais consumir esse tipo de produto. Da mesma forma que o IPCA ele não reflete muito bem a vida do pobre. O pobre, supondo que o IPCA está falando, o preço subiu 6%. Beleza. Quem investe muito dinheiro, né? Se você... Não vou dizer nem muito dinheiro. Existem os títulos IPCA+, que a gente vai estudar mais para frente. O que ele é? Ele é um título de renda fixa que acompanha a inflação, que seria o IPCA, mais uma taxa. Então vamos imaginar que a inflação média do Brasil seja 6% ao ano. Então 6% mais 3%. Por ano vai render 9% do seu dinheiro. Então eu ganho muito dinheiro por mês, vou lá e invisto. E nisso eu vou ganhar 9% ao mês. Você também, você que ganha menos, faz a mesma coisa, 9% ao mês. Só que você tem pouco dinheiro para consumir, ainda mais que você está economizando, né? Só que o IPCA não vai seguir o que você consome, já que imagina, o IPCA é um conjunto de valores de preço. Então ele engloba cesta básica, transporte, e transporte, por exemplo, passagem de avião. Na pandemia, você acha que as passagens de avião ficaram mais caras ou mais baratas? Mais baratas, afinal, né, todos os aeroportos fecharam. Ficando muito mais barato, fez com que o IPCA baixasse. Só que os preços no mercado subiram. Então, o IPCA, mesmo assim, abaixou, né, porque o transporte de avião é muito caro, só que você não anda de avião. Eu não ando de avião. Então, isso fez com que a gente não se beneficiou dado a forma que o IPCA é calculado. Afinal, está de 1 e 40 salários mínimos, o que faz com que ele não reflita muito bem o custo de vida da população, mas é melhor do que nada. Bom, e o outro índice que a gente tem é o IGPM, Índice Geral de Preços de Mercado. Ele é um indicador de preços auferido mensalmente
Fundação Getúlio Vargas, né, uma instituição privada, e ele é usado para medir a inflação, o aumento de preços, e é composto pela ponderação de outros 3 índices. O IPA, Índice de Preços ao Produtor Amplo, então, por exemplo, o pizzaiolo, o agricultor, o produtor, quem está gerando o bem que vai ser comprado pela gente no final. O IPC, Índice de Preços ao Consumidor, então o quanto a gente está pagando por aquele item. E o INCC, Índice Nacional de Custos de Construção, então o quão caro está, por exemplo, concreto, não necessariamente concreto, mas aumentar a infraestrutura do país. E geralmente esse índice não afeta muito a gente diretamente, ele afeta mais os produtores, né? Igual está escrito aqui, não afeta a gente diretamente, mas a gente consegue encontrar alguns investimentos onde o IGPM ele chega a ser indexado lá, o que eu acho bem interessante, afinal ele tende a ser maior do que o IPCA, pois como a gente conseguiu ver, o IPCA ele pega o custo para a gente, né? O valor das coisas para a gente, só que muito provavelmente, como a gente já viu antes, o dinheiro vai sendo mais impresso, vai sendo mais circulado, então a matéria-prima vai ficando mais cara primeiro e no final esse valor é repassado aos poucos para a gente. Afinal, vamos imaginar que o tomate duplicou de valor no mercado. A pizza no outro dia vai estar 1/3 mais caro? Não, a pizzaria vai ter que aceitar a perca, porque se ela aumentar muito o valor da pizza, provavelmente vai ter um concorrente que não vai aumentar. Então, no final das contas, o IGPM geralmente está muito acima do IPCA, pois ele pega o valor do custo do produto, né? E o custo do produto sobe antes do valor do produto final. Só que ele não é totalmente repassado para a gente, como eu acabei de dar o exemplo da pizza, né? O que faz com que ele seja usado muito mais em contratos de aluguéis, em contratos de locação. Tanto que é comum, né? Você vai tentar alugar sua casa, eu, como uma pessoa que vou alugar para você, vou tentar colocar o IGPM como índice. Afinal, ele é maior que o IPCA. Então, o aluguel vai ser reajustado pelo IGPM. É muito comum você ver isso. E vamos imaginar que o IPCA é 6%, o IGPM é 10%. Então, eu pago R$1.000 de aluguel. No outro ano, vou passar a pagar 1.100. Você vai pagar 1.100 em vez de pagar 1.600. Não. 1.600 não, 1.060, fazendo com que o IGPM seja um índice favorito das pessoas colocarem aluguel, contratos no geral. Só que na parte do aluguel é muito comum a gente ver o IPCA também. Se você negocia, se você, já morei um ano aqui, vamos colocar o IPCA, é muito comum as pessoas concordarem em colocar o IPCA. Mas você deveria, caso você vá alugar a sua casa, tentar colocar o IGPM como índice, pois ele é mais volátil e ele geralmente é muito maior que o IPCA. E, continuando falando sobre o IPCA, ele comumente é usado nos nossos investimentos, Igual a gente vai ver ainda, a gente vai ter os títulos do Tesouro IPCA e eles são ajustados, Você ganha baseado na inflação mais uma taxa. Só que a gente tem outros tipos de investimento. Por exemplo, a própria poupança. Você deixar o seu dinheiro parado no banco, ele vai render uma quantidade de juros. Só que é muito comum, no Brasil, a gente já tem isso historicamente, o nosso IPCA bater 2 dígitos, por exemplo, 10%, 11% em um ano, fazendo com que ele fique muito atrás da poupança. Se a gente olha essa tabela aqui, eu coloquei de 2015 a 2024. Quanto que eu ganharia de dinheiro se eu tivesse colocado o meu dinheiro todo na poupança? Então, todo mês, fielmente, eu coloquei R$100 na poupança. Vamos imaginar assim. Se a gente olha, 2015, a inflação estava a 10,67 e o rendimento da poupança foi a 8,15. Então, eu tive uma perca no final do ano. O meu dinheiro comprava menos coisas, As coisas estavam mais caras, de menos 2,28%. E por aí vai indo. Até a gente chegar em 2024, então, vamos falar, 10 anos passaram, inflação variando, poupança variando,
eu tive um ganho real de 3,14%. Então, em 10 anos, eu ganhei 3%. Isso seria o equivalente, por exemplo, com 10 mil reais, eu ganhei 300 reais. É isso. Agora imagine uma quantia muito maior. Durante 10 anos, eu só ganhei 300. Se eu tivesse investido, em vez de só deixar na poupança, esses mesmos 10 anos, algo com IPCA+, que é uma opção que a gente vai ver futuramente, seria 10,67 mais 6,97, soma essa inflação mais alguma taxinha, não importa o que seja. Nisso, teria dado muito provavelmente, né, somando, fazendo juros compostos, mais do que 100% do meu capital. Então, os meus 10 mil teriam virado 20 e poucos mil, 30 mil, não sei o número exato. Mas, com certeza, seria melhor do que 3,14%. E isso se a gente não olha, né, os períodos. Igual eu falei, propriamente em 2015, eu teria perdido dinheiro. Aí 2016, se a gente olha ali, é 1,9. Não pagou o que eu perdi no ano passado. Então não rendeu ainda. Aí no outro ano, beleza, né? Somando, em 2017 eu estaria even. Eu estaria igual para igual. Aí 2018 eu ganhei mais um pouquinho, 2019 eu perdi, 2020 com a pandemia, a inflação aumentou, né? Tudo ficou mais caro. Mas, no geral, é muito perceptível que a inflação no Brasil, historicamente, fica pau a pau com a poupança. A poupança até chega a render um pouco, mas rende muito pouco. Não vale a pena eu guardar o meu dinheiro se para em 10 anos da minha vida ele render só 3%. Eu não multipliquei meu capital e não vai me servir de nada. É a mesma coisa que eu te dar 10, falar, você prefere 10 mil reais hoje ou 10 mil reais daqui 10 anos? Eu vou querer 10 mil reais hoje. Afinal, é a mesma quantia e tem a inflação com o tempo. Então, provavelmente, esses 10 mil reais não vai valer a mesma coisa daqui a 10 anos, vai valer menos. Pelo menos no Brasil, historicamente, é assim. Então, olhando aqui, por exemplo, os dados do IBGE, que eu peguei do mês de junho de 2025, é o mês que eu estou gravando esse vídeo, a gente já está com IPCA acumulado de 5,32%. Então, para a poupança não me fazer perder dinheiro, esse ano ela precisa render mais do que isso. Então, geralmente, a poupança não é uma boa forma de investir o seu dinheiro. Mas como é que os países eles controlam a sua inflação? Vamos ver isso agora. Por que um país, né, gostaria de controlar a sua própria inflação? Imagina que eu sou o presidente do Brasil, né? Hoje eu comecei a ser presidente. E daqui a um ano, o custo do ovo no mercado duplica. E depois duplica de novo e duplica de novo. E você ganha praticamente o mesmo salário. O seu salário não aumenta muito. Como você se sentiria? Bom, você não se sentiria muito bem. Eu, né, se fosse você nesse caso, me sentiria muito mais pobre. E da mesma forma, você não ia gostar de mim. Afinal, eu fui o culpado, né? Eu, como presidente, perderia popularidade. Então, é incomum um presidente querer que a inflação seja muito alta. Igual a gente comentou na primeira aula, todos os países preferem ter uma inflação, nem que muito pequena. Só que ter uma inflação estourada, 10%, 20%, faz com que o governo perca popularidade, as pessoas fiquem infelizes, então não é uma boa escolha. Além disso, faz com que os países eles tenham menos investimento do exterior. Para que eu, que ganho em dólar, vou querer transformar o meu dinheiro em real se o meu dinheiro em dólar mantém o seu valor ao longo do tempo? Já se eu transformar ele em real, igual o exemplo que eu dei, né, de 20%, daqui 3 a 4 anos ele vai perder praticamente todo o valor que ele tinha, vai ser reduzido pela metade. Isso faz com que atraia menos investimento do exterior e que eu, brasileiro, queira ter mais moeda estrangeira. Afinal, a moeda estrangeira está valendo mais dinheiro, ela mantém o seu valor com o decorrer do tempo, ela está valendo mais a pena, né? O que é um fenômeno que a gente está vendo no Brasil hoje em dia, como muitos brasileiros têm esse sonho de ir, por exemplo, para os Estados Unidos, ou apenas querem não perder o seu valor, né, da moeda com o decorrer do tempo, transformam seus reais em dólares.
e os países de fora não trazem mais o seu dinheiro para cá. Outra coisa é o próprio empreendedor. Para que eu vou arriscar abrir uma loja se eu posso colocar, por exemplo, num tesouro direto, igual eu comentei, né? Algo fixado ao IPCA, sendo que a inflação está alta. Minha loja vai aumentar os preços muito rapidamente, as pessoas não vão querer comprar, as pessoas vão preferir esperar os preços abaixarem, vamos dizer assim. Então eu também, como um comerciante, vou ser prejudicado. Então uma inflação alta não é bom para nenhum governo. Então como que a gente consegue controlar isso? A gente não, né? Mas o nosso governo faz com juros mais altos, que é, por exemplo, o Tesouro IPCA, emitir dívida, uma dívida mais alta, as pessoas vão querer comprar, incentivadas pelo custo-oportunidade, e com isso o dinheiro vai ficar mais parado, o dinheiro vai circular menos na economia e a inflação vai ser reduzida. No Brasil em si, né, o juro mais alto não é o Tesouro IPCA, e sim a taxa Selic. Como a gente consegue ter visto recentemente no Copom, a taxa Selic subiu, foi de 14,75% para 15%, fazendo com que o seu dinheiro praticamente de 4 em 4 anos se duplicasse. Então, o que né, esse aumento de juros causa? Ele faz com que o custo do crédito também aumente. Então, por exemplo, você pegava dinheiro emprestado e você pagava 5% de juros ao mês. Ao mês não, né? Ao ano, vamos imaginar assim. Só que agora os juros estão muito altos. O banco está se arriscando muito emprestando para você dinheiro com juros muito baixos. Então, ele vai aumentar esses juros. Agora é 10% ao ano. Então, você vai ficar menos propenso a pegar dinheiro emprestado. E, né, consequentemente, correr menos riscos, igual eu tinha comentado antes, né? Para que você vai arriscar abrir um negócio, sendo que você pode investir o seu dinheiro e ele vai render bastante, ou você troca por alguma outra moeda. Isso faz com que menos gente pegue dinheiro emprestado, mais gente prefira investir e a gente tem menos dinheiro circulando na economia. Principalmente na geração de empregos. Para que eu, uma fábrica, vou arriscar abrir uma nova fábrica que vai ter tempo de construção, dinheiro investido nela, né, querendo ou não, e eu não tenho certeza se eu vou ter retorno daqui 5 a 10 anos. Afinal, eu não tenho certeza se a inflação vai diminuir. Se ela seguir aumentando, eu estou perdendo muito dinheiro, porque o crédito está muito alto. E, consequentemente, né, como tem menos dinheiro circulando na economia, além da consequência também de causar o desemprego, eu vou ter uma redução do lucro dessas empresas. Afinal, tem menos dinheiro circulando. E com essa redução do lucro das empresas, diferente do governo, muitas das vezes, as empresas pensam, bom, se eu estou tendo menos lucro, às vezes eu preciso cortar gastos. E qual a forma mais fácil da gente cortar gastos hoje em dia? Demitindo pessoas. Então, faz com que aumente mais ainda o desemprego e cada vez tenha menos dinheiro circulando pela economia. Então, juros altos é muito ruim para a população no geral, mas é uma das formas que a gente tem de controlar a inflação, já que, querendo ou não, o governo tem que imprimir muito dinheiro para se bancar. E com menos dinheiro circulando na economia, né, as pessoas sendo menos capazes de comprar um certo produto ou pagar um determinado serviço, faz com que cada vez mais, né, esse crescimento no valor das coisas vá se reduzindo aos poucos, ou até mesmo comece a ficar mais barato, que é um fenômeno reverso à inflação, que é chamado deflação, que chegou até a acontecer no período de 2022 no Brasil, no último ano de governo do Bolsonaro, que foi praticamente 1% de deflação, não chegou perto disso, mas que é algo que não é muito comum de se ver no mundo. Por que disso? Então, o que seria, né, a deflação? Ela é uma contração da oferta monetária, como consequência, o dinheiro ganha poder de compra. Então, a gente tem não necessariamente menos dinheiro circulando no mercado, mas o seu dinheiro tem mais poder de compra, querendo ou não. E isso é muito legal, né? Pensa assim, R$100 hoje compra 2 potes de Nutellas. Se tivéssemos deflação durante alguns anos,
provavelmente esse mesmo R$ 100 ia comprar 3 potes agora. Mas por que os governos não gostam da deflação e optam pela inflação? Bom, a gente tem alguns motivos. Vamos ver eles. O primeiro motivo é que a inflação rouba do poupador e ajuda o endividado. Como assim? O governo gosta de quem não paga o cartão de crédito? Coisa do gênero? Não. Quem que é o maior endividado que você conhece? Talvez tenha passado um familiar na sua cabeça, ou algum amigo, ou alguma pessoa que você já ouviu falar. Mas, no final das contas, não é uma pessoa. O Estado é o maior endividado que a gente tem. Mas como? Igual eu estava comentando, né? Em alguns momentos eu falava do Tesouro Direto, ou emissão de dívidas públicas. A dívida pública indica que o Estado, daqui um determinado tempo, tenha que te pagar juros num dinheiro que você emprestou para ele. Então, ele gosta da inflação para que, no futuro, ele consiga te pagar esse dinheiro com ele valendo menos. Então, seja mais vantajoso para o Estado gastar o seu dinheiro agora e te pagar depois, onde o dinheiro vai estar valendo menos. Ou até mesmo ele possa imprimir esse dinheiro para você. O que, querendo ou não, geraria inflação. Outro motivo é que, teoricamente, o consumo cairia muito com a deflação, pelo menos no curto prazo. Porque pensa assim, imagina que hoje os seus R$ 100 compra 2 potes de Nutella ou 3 cartelas de ovo. No próximo mês, ele consegue comprar 2 potes de Nutella e uma cartela de ovo, ou 4 cartelas de ovo. Então, você vai parar e falar, não, esse mês eu não preciso comer tanto ovo assim, eu vou comer um pouco menos porque no outro mês eu vou comer muito mais. Só do seu dinheiro está parado. E então, a deflação causaria uma queda de consumo nesse sentido. E psicologicamente, a gente prefere ver subida nos preços. Imagina assim, a sua casa de 20 anos atrás, hoje em dia vale o mesmo valor. Como você se sentiria? Ou eu falo para você, a sua casa de 20 anos atrás, hoje vale 10 vezes mais. Bom, eu diria que você prefere a segunda opção. Mesmo que, no final das contas, isso tudo é apenas o ajuste da inflação no valor da sua casa. A gente prefere ver um número subindo. Eu falar que o meu carro vale o dobro do que valia, eu lucrei numericamente, nominalmente, só olhando ali, é muito bom. Tem muitas pessoas que se orgulham de, por exemplo, minha casa hoje em dia vale R$ 1 milhão, sendo que quando comprou valia 500 mil. Só que se a gente para olhar, isso foi apenas o ajuste da inflação. E outra coisa, o principal é que a combinação de impostos com alíquotas fixas e subida nos preços aumenta a arrecadação do governo. O que isso quer dizer? Imagina que a gasolina custe R$ 5,00 o litro e a gente tem um imposto fixo de 20% nesse valor. Isso quer dizer que a cada 1 litro vendido de gasolina, o Estado ganha R$ 1. Isso vai fazer com que a cada 100 litros de gasolina, 20% desse valor fique para o governo. Ok. Só que agora, com a inflação, a gasolina que valia 5 passou a valer 7. Teve um aumento em R$ 2,00 para você, consumidor final. Só que o governo tem essa mesma alíquota fixa de imposto. Então, a cada R$ 7,00, agora ele vai recolher R$ 1,40 de imposto, fazendo com que o Estado arrecade mais dinheiro se beneficiando da inflação, mesmo que as coisas fiquem mais caras para você, o consumidor final. Além disso, até os próprios gastos do governo são ajustados com o IPCA. Por exemplo, um dos maiores gastos no Brasil é com a aposentadoria dos idosos, e ela é ajustada com o IPCA do ano anterior. Então vamos imaginar que 2024 fechou com o IPCA em 10%. Só imaginar. Então, se você pagava R$ 1.000 de aposentadoria, você, no caso, o Estado, O Estado, agora em 2025, vai ter que pagar R$ 1.100 de aposentadoria para essas pessoas. Só que esse ano também está rolando a inflação não para.
e vai ser 10% de novo. Então, nesse período, enquanto não há esse reajuste do salário, o Estado está arrecadando mais dinheiro com essa nova inflação, com essa inflação aumentando. Afinal, igual eu falei, a gente tem alíquotas fixas, né? Então a inflação beneficia muito os estados. E por fim, né, a gente ainda tem um efeito cantilhão, que mesmo que com essa maior geração de moeda, com esse aumento da inflação, as coisas vão ficando mais caras, no final das contas, o governo pode imprimir mais moeda, fazendo com que, no momento, ele consiga consumir e pagar muito mais, mesmo que futuramente isso venha a afetar as pessoas, né, causando um aumento maior ainda da inflação. E esse fenômeno, né, de aumento de inflação por causa do aumento da impressão moeda em anos decorrentes e por aí vai, aconteceu com muita força já no Brasil, na década de 80. Igual a gente consegue olhar nessa matéria, nessa manchete de jornal, né, da época, dos anos 80, preços sobem 36.850.000% nos anos 80. Então, era praticamente você ganhava o seu salário no café da manhã, já não conseguia comprar o almoço. E aí, do almoço, você também já não conseguia comprar a janta. Então, era muito comum que as pessoas, no momento que conseguiam dinheiro, já iam para o mercado trocar por algum item. Afinal, no final da tarde, esse item já ia estar muito mais caro do que estava no início do dia. Então, era um período bem sombrio, vamos falar assim, bem complicado no Brasil, o que gerou, na minha opinião, de certa forma, um trauma na população, né? Em partes de não confiar muito no governo, o que eu não acho que de fato isso aconteceu, afinal a gente ainda acredita muito nos governos, mas de consumir tudo muito rápido, não saber guardar dinheiro. Afinal, se eu guardar, eu não vou conseguir comprar a mesma coisa no outro dia. Então, eu acho que essa inflação descontrolada que a gente teve nos anos 80 gerou muitos brasileiros imediatistas, fazendo com que seus filhos, né, já que a gente não estuda educação financeira nas escolas, também fossem imediatistas e causando esse ciclo vicioso no nosso país. E aqui novamente eu trago uma frase do Milton Friedman, onde ele diz, né, a inflação é sempre, em todas as épocas, um fenômeno monetário, mas a hiperinflação é um fenômeno político. Afinal, o que é a hiperinflação, né? É quando o governo ele quer controlar a consequência de gerar muita moeda, como, por exemplo, tabelar os preços. Tabelar os preços, a gente já viu historicamente que não funciona. E isso pode vir, querendo ou não, causar uma hiperinflação, além de outros fatores. E, historicamente, né, a gente tem um caso muito interessante, que é a República de Weimar. O que aconteceu lá? Para quem não sabe, a República de Weimar é um nome da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. E como a gente sabe, né, a gente já estudou, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial. E o que aconteceu lá? Se a gente olha aqui, antes da Primeira Guerra Mundial, a moeda deles se chamavam marcos, né? $1 era igual a 4 marcos. Então, a gente tinha uma conversão fixa do dólar para a moeda da Alemanha. Em 1922, né, 4 anos após o final da Primeira Guerra, $1 era igual a 160 marcos. Então, já dá para perceber que teve uma desvalorização bem grande. Agora, em um ano, como você acha que esse dinheiro se desvalorizou? Em 1923, $1 era igual a 4,2 trilhões de marcos. É um valor, assim, ridículo. Então, a gente consegue ver, e se a gente estuda um pouco de história, que o governo tentou controlar um pouco essa consequência de ter perdido uma guerra. Tanto que essa hiperinflação até causou o governo criar uma nota de 100 trilhões de marcos. Imagina isso no Brasil. 100 trilhões de reais numa nota. É algo assim absurdo. E se a gente vê o que esse fenômeno, né, causou? Os trabalhadores, igual no Brasil, geralmente você recebe o seu salário mensalmente, né? Você trabalha e no final do mês você recebe o seu salário. Na Alemanha, nesse período, você recebia o seu salário 2 vezes ao dia. Praticamente uma situação muito pior do que aconteceu ao Brasil, né, da nossa hiperinflação, onde você tinha que receber no café da manhã
para comprar o café da manhã, porque senão, e compra rápido, senão vai desvalorizar. E aí você recebia depois, no final da tarde, para comprar a janta, senão não ia dar. Tanto que muitos profissionais na época preferiam ser pagos com comida ao invés de marcos, né? Dado que o dinheiro não valia nada. E no inverno, esse é um fato que eu acho muito legal, pelo menos de se conhecer, né? É curioso que em algum lugar do mundo isso tenha acontecido. Era mais barato queimar dinheiro do que queimar lenha. A lenha era mais cara do que eu só sair tacando papel para manter o fogo aceso. E por que isso tudo aconteceu, né? Como a Alemanha perdeu a guerra, ela teve que, imprimir muito dinheiro para bancar a guerra e principalmente imprimir muito dinheiro para lidar com os danos dessa guerra. Reconstrução, reestruturação do país. E essa impressão de dinheiro adoidada para se recuperar fez com que o país se desorganizasse completamente economicamente. E uma frase, né, atribuída a Vladimir Lenin não existem meios mais sutis e mais seguros de virar a base existente da sociedade do que corromper a sua moeda. Então, a gente tem um exemplo muito comum disso, igual na Alemanha, né? Ela destruiu a sociedade. Como é que você vai ganhar salário de manhã, você prefere ganhar comida? É praticamente escravidão, de certa forma, o trabalho. Você está comendo, você está trabalhando para sobreviver. E a gente tem um exemplo muito comum aqui do nosso lado, com a Venezuela. Se a gente consegue olhar aqui, a gente tem a quantidade de dinheiro necessária para comprar alguns itens básicos, como carne, papel higiênico, são praticamente montanhas de dinheiro. É assim, algo indignante, na minha opinião. E o que causou isso, né? Foram anos e anos de gastos públicos excessivos em comparação à arrecadação, muita impressão de moeda e políticas econômicas que não fazem sentido, né? Coisas controladas, gastos controlados. O que é interessante que um vizinho nosso tem esse problema. A Argentina estava com um problema similar há um tempo atrás, já estão se recuperando. E, se Deus quiser, né, o Brasil não chega a sofrer disso. Mas é interessante como na história, mesmo já tendo casos disso ter acontecido, né, começando pela Roma, igual a gente viu no início da aula, como essa história se repete em alguns lugares do mundo. E como a gente sai, né, de uma situação dessas, onde o dinheiro é melhor, sei lá, ser utilizado como artesanato do que como meio de troca, que era algo que também chegou a acontecer na Venezuela. Bom, a gente precisa fazer uma reforma em como funciona a economia no país. A gente precisa arrecadar mais do que gasta e cortar gastos. Não precisamos gastar a quantidade absurda que está sendo gasta. E não também só trocar o nome da moeda, como a gente tem, por exemplo, no Brasil. No Brasil a gente já teve várias moedas, só que foi o Plano Real, onde a gente teve uma reforma em como funcionava a economia no nosso país, que de certa forma salvou a gente dessa hiperinflação. Tanto que é um dos planos mais geniais, se a gente vê na história do dinheiro, né? Muitos economistas batem palmas para o que o Brasil fez. Praticamente um milagre. A gente saiu de uma situação de hiperinflação para praticamente a moeda, vou dizer assim, por 2 dias, a mais valiosa do mundo, praticamente. Afinal, teve uma época onde a conversão do real, acho que era 0,91 centavos, comprava $1. É bem interessante essa parte. E se a gente vê esse slide, né, o Brasil ele já teve 9 tentativas de moedas antes do Plano Real. E a gente falhou miseravelmente em todas, né? Em 1942 tivemos os réis e depois um breve período de tempo os 1000 réis, né? Que foram... a família real saiu do Brasil, limpou os nossos cofres públicos, né? Tirando todo o nosso lastro em ouro, fazendo com que o pão que valia um real, porque réis é o plural de real, passasse a valer 1000 réis. Por isso que teve esse breve período de réis para 1000 réis. Depois o cruzeiro, cruzeiro novo, cruzeiro novamente, cruzado, cruzado novo, cruzeiro novamente e cruzeiro real. E uma coisa que a gente consegue olhar que aconteceu comumente foi a perca de zeros. Se eu não me engano, a gente perdeu 21 zeros até chegarmos ao real. E
isso demonstra, né, o quão o Brasil foi inseguro com as suas moedas. Afinal, a gente não teve nenhuma moeda que perdurou por muito tempo. Se a gente olha, eu tenho quase certeza, mas o dólar existe há mais de 200 anos. O real já fez o seu aniversário de 30 anos, mas 31 anos, né? Então, como a gente consegue ter certeza que o real é uma boa moeda? Se as políticas públicas que envolvem o real forem boas. E foi isso que aconteceu, né? O Plano Real fez com que os países de fora vissem que a gente teve uma grande limpeza nas nossas contas públicas, né? A gente teve redução dos gastos, teve maior arrecadação, o que foi controlando a nossa moeda, fazendo com que ela fosse bem vista pelo exterior e que o exterior gostaria de trazer o seu dinheiro para cá, fazendo com que a infraestrutura do país crescesse muito. Tanto que quando a gente olha, né, 2000 a 2010 praticamente foram um ano do boom do Brasil. O Brasil cresceu muito, tivemos muitas construções de universidades, escolas, hospitais e por aí vai. Só que no final das contas, como que a gente financiou tudo isso? Com mais criação de real, né? A gente gerou mais moeda, criamos mais moeda para investir em nós mesmos, da mesma forma que também tivemos investimentos do exterior. E no final isso implica, como a gente já aprendeu nessa aula, maior inflação. E como aqui, né, citado por Jack Swett, aquele cara que na aula anterior, não na aula anterior, mas ele pegou o navio de dólares e enviou para os Estados Unidos para trocar por ouro, ele diz, né, os administradores de dinheiro numa democracia sempre escolherão a inflação e apenas um padrão ouro os priva dessa opção. E historicamente a gente já viu que essa última frase, né, apenas um padrão ouro os priva dessa opção, é falsa. Afinal, os Estados Unidos tinham um padrão ouro, ele tinha um lastro em ouro e mesmo assim eles imprimiram muito dinheiro para bancar as próprias guerras, o que fez também com que esse lastro no final parasse de existir. Então, o que a gente pode falar da inflação? A inflação é um problema estrutural, ela vai acontecer você querendo ou não. Às vezes baixa, 5, 4, 2% e às vezes um pouco mais alto, 10%. O esquema é, a gente não quer que chegue a acontecer uma hiperinflação. Como a gente já viu, hiperinflação é um problema político, onde os políticos não querem lidar com as consequências, né, de imprimir mais papel moeda. E essa foi a nossa aula sobre inflação. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa sobre como funciona a inflação, o que causa a inflação, principalmente nos dias de hoje. E uma coisa que eu acho que é o principal de você entender é a hiperinflação, né? Mesmo que eu não tenha falado muito sobre, é bem perceptível o que causa a inflação. Então a hiperinflação é como se eu fosse uma criança mimada e não quisesse, não, essa inflação aí é besteira, sabe? Não, a inflação é algo sério, precisa ser controlado. Então não faz sentido eu querer me bancar, eu querer criar dinheiro infinito imprimindo dinheiro, sem querer lidar com as consequências disso. Então, eu sou o Luiz Carrilho, né, do Criando Histórias, e eu quero que você venha criar sua história financeira ou qualquer outra história comigo aqui no meu canal. Então deixa o seu like, se inscreve e vem fazer parte dessa história junto comigo, aprendendo educação financeira. Até a próxima!